Boa noite, bem-vindas. Noite de equinócio, vamos celebrar juntas. Boa noite, vamos entrando. Noite de equinócio, amanhã teremos a grande jornada de 2025, energética. Começa oficialmente com a entrada do Sol no signo ariano. Nós celebramos o início do outono, sempre os equinócios são ligados a... Boa noite, Ingra, bem-vinda. Sempre os equinócios são ligados às estações outono-primavera, porque o equinócio significa o nascimento de uma nova semente. Então, o nascimento de um projeto inacreditável, impossível, porque até hoje não existia, que se apresenta para nós com todas essas infinitas possibilidades. É o significado da semente. Está tudo dentro dessa sementinha. Então, podemos dizer que para nós a estação do outono recolhe na força desse signo ariano, com todas as características com o qual a natureza responde, recolhe na própria energia tudo que nós podemos desfrutar no ano 2025, tudo que nós podemos energeticamente desfrutar no ano que nós chamamos 2025. A energia é para todos, sempre eu digo, ela vem inteira. A energia não tem uma distinção moral, não é santa, não é santificada, e a energia não é pedagógica. A energia vem no seu inteiro, assim como a estação do outono para nós vem com todas as características que ela para todo mundo. O que vai diferenciá-la é o nosso processo de individualização. Então, na medida que eu a recebo e a escolho, então, como guiá-la e direcioná-la, então eu posso realmente dizer que esse ano, 2025, vai ser o meu ano. Obviamente, toda a estação vem com as próprias características, seja coletivas, sociais e seja individuais. Então, isso também é para considerar. Então, o ano 2025, energeticamente, começa para mim a partir dos ciclos nos quais eu estou. Então, no meu ciclo da minha idade, no meu ciclo de Saturno, no meu ciclo dos meus afetos e relacionamentos. Isso é a terra, vamos dizer assim, onde essa semente energética que eu chamo 2025, ela cai e está pronta para responder a tudo que eu desejo dela. O que entra como energia é o que entra como uma potência que está à disposição de nós mesmos. Na medida que nós vamos direcionando essa energia, ela responde e ela obviamente vai multiplicando e dando prosperidade às nossas intenções. Mas se nós não damos para ela as intenções nossas individuais, é claro que é um ano então que se resolve no acaso, se resolve na sorte ou na falta de sorte. Então entra para nós um tempo que nós chamamos angustiante, porque não sabemos o que será. Na realidade, a energia nos diz: eu quero saber de você o que será de mim. Esse é o processo. Ela se derrama nas nossas mãos, nos nossos quadris, nos nossos corações, nas nossas mentes, e então nos pergunta isso: o que você fará de mim? O que será de mim na tua vida? Ao mesmo tempo, então esse é o primeiro processo, né? Quais são os meus ciclos
Então, como essa energia 2025 me encontra? Isso é importante também, dizer a energia como me encontra, como eu estou. Porque ela não sabe, né? Essa é a questão. A energia, ela sabe de si, ela sabe da própria experiência, da própria energia, da própria potência, mas não sabe de você. Por isso que eu digo, a energia não é pedagógica. A energia não sabe de você, mas você sabe de você mesma. Então, esse saber de você permite, então, a energia de começar a entender qual movimento você deseja. Somos nós que guiamos o universo, não é o universo que guia a gente. Né? Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar aqui, né? Bem-vindas a todas. Essa é a Eclipse, a live do Equinócio 2025. Estamos, então, falando dessa energia, então, que chega e que se coloca à nossa disposição. Vamos dizer uma outra coisa também. Ela vem inteira, mas ela também vem com algumas características. Primeira característica é que ela tem um nome energético, que se chama outono. Ele tem um outro nome energético, que é energia de todos os inícios, por isso que se fala que é a energia da semente. É o potencial, não é uma força. Isso é outra coisa importante para entender. O ano energético se começa com a potência das possibilidades. O ano social, que é o ano que nós começamos em janeiro, ela já vem com a força da realização. Então, vamos dividir, porque senão a gente se perde. Antonella, mas como é que é? O ano começa em janeiro ou começa em março? Começa seja em janeiro que em março. São dois inícios que cabem na nossa experiência humana. Um é o início das nossas realizações. Então, quando nós abrimos o ano oficial social em janeiro de 2025, no signo de Capricórnio, nós abrimos a nossa consciência da realização das nossas forças. Eu sei fazer isso, vou realizar isso, vou fazer isso. Mas ao lado, sempre caminhe com os dois pés, sempre respire com os dois pulmões. Ao lado dessa força da realização, existe a potência do nosso existir. Então, existem as 1000 possibilidades que ultrapassam o conhecimento da minha força da realização. Porque senão eu me torno refém dessas forças de realizações, que eles vão se exaurindo, porque é um ciclo que nasce, se realiza e, obviamente, ele mingua até se tornar adubo para outras realizações. Mas a potência nos permite de olhar além da minha realização. O que tem além do teu se realizar? Essa é a pergunta que nós podemos fazer nessa passagem, nesse momento que abrimos o ano 2025. Você já sabe, nós já estamos, olha, janeiro, fevereiro, março, são já 3 meses de realização do que nós sabemos fazer. Então, você já sabe o que te realiza. Você já sabe como vai ser esse ano 2025, você sabe o que vai se desenrolar na tua profissão, obviamente sempre com as surpresas, mas isso te é claro. Mas não pode esquecer da outra pergunta. Aqui tem uma afirmação. Sempre coloque afirmação e pergunta ao lado. Então, a pergunta que cabe na afirmação da tua realização, a pergunta é: o que tem além dessa tua realização? Hoje, para mim, foi um dia de plena realização, sabe? Até Léo, meu marido, falou: nossa, Antonella, hoje você exagerou.
porque realmente é um dia especial, né? E além desse início, né, de ano 2025, mas eu posso dizer que fecho o ano energético 2024 em grande estilo, realmente com chave de ouro. Estou muito feliz hoje à noite. Mas também porque hoje tem essa conjunção mágica que nunca mais nós vamos viver, pelo menos eu e todos vocês, independente da idade que vocês têm, que é essa conjunção Sol-Netuno no signo de Peixes, 29 graus de Peixes. Nunca mais nós vamos conhecer um Netuno em Peixes, pelo menos nós. Gerações futuras vão receber de novo a bênção desse Netuno pisciano, mas para nós é a última. Tivemos várias conjunções do Sol com Netuno, pelo menos 20 conjunções, onde podemos experienciar, né, num grandioso signo de Peixes, que é a iniciação plena, né, do homem, do ser humano divino. Então, a conjunção aqui entre o Sol e Netuno é realmente um mergulho, né, da nossa existência nessas nebulosas galácticas. Essa é a última. Então, esse dia eu quis desfrutá-lo assim, até a última gota, sabe? Sabendo que nunca mais vou ter um dia assim, com essa energia. Então, iniciei, depois de 5 anos, iniciei de novo o curso de astrologia presencial aqui no Arcano, em Goiânia. Um grupo fantástico de 10 mulheres debruçadas assim, no mistério do mapa natal e da astrologia, da ciência da astrologia. Fiquei super, super, super feliz, sabe, de ter alcançado esse sonho que eu vinha cultivando depois de 4 anos intensos, né, de presença nas plataformas. Então, essa é a minha realização. Essa é a minha força, né, que foi preparando a partir de janeiro, foi crescendo, criando, estou querendo, né, e também essa vai ser outra realização, então continuar com os presenciais, quero fazer um curso, já que anunciei, vou falar de novo, curso presencial em São Paulo, em uma casa que também se abriu esse ano, a Casa Eu Serena, no Brooklyn de São Paulo, onde estarei fazendo também lá um curso presencial de astrologia, né? Para quem tem interesse, me procure no direct. Mas essas são as minhas realizações, né? Tenho outra parceria belíssima que está começando essa semana, sempre presencial aqui em Goiânia, com uma estação de rádio. Toda sexta-feira vou estar nas ondas do rádio Jovem Pan, falando, né, de toda essa sabedoria que me enlouquece de felicidade. Então, esses são, né, realizações que eu vou multiplicando, mas esse ano para mim tem essa força, né? Que é a força do presencial junto com a força das plataformas. Outra realização feliz, gente, em 2020 eu dei lives todos os dias, gratuitas. É assim que se criou a nossa primeira grande egrégora online, mediática. E para mim o gratuito tinha muito significado naquele momento, precisávamos estar todo mundo juntas, então multipliquei essas oportunidades. Esse ano eu estou voltando ao gratuito também, porque esse ano, e já falamos sobre isso para quem me conhece, tem uma correspondência muito grande com 2020, porque é um 5, né? Falamos bastante sobre isso. Então, esse ano eu volto ao gratuito e estou muito feliz. Estou multiplicando sábados de manhã pela plataforma Zoom gratuitos. Agora, esse sábado vai ter esse encontro gratuito. Estamos meditando sobre o tempo, falando sobre o significado do tempo. Vamos tocar um ponto bem delicado do tempo. O tempo preenchido de culpa. Que tempos dolorosos são esses, né?
A gente passa bastante tempo cultivando a culpa e então o tempo que nos adoece também, porque esse tempo preenchido, alimentado pela culpa, naturalmente adoece o nosso corpo. Então o tempo, a culpa e o adoecimento. Um evento gratuito no sábado, dia 22, já atravessando do outro lado do rio, eu digo, na outra jornada 2025, às 9 horas, pela plataforma Zoom. Já somos muitas, mas quem quiser também participar é só me mandar um direct que eu mando o link. Realizações. Então, nessas noites de transição, entre o ano energético 2024 e o ano energético 2025, é importante você trazer para você mesma, nessa alegria, nesse entusiasmo que é importante para o nosso ego, porque ele colaborou a essas realizações, saber quais são as tuas realizações, que você quer continuar alimentando. O que te realiza hoje? O que você trabalhou tanto para dizer, consegui, cheguei, eu gosto, quero fazer mais, quero investir para que isso possa crescer. É importante ingressar no ano energético 2025 com a clareza do que você quer aprofundar, porque isso te realiza. Quais são as tuas realizações? Porque a partir disso, você pode sustentar a grande pergunta que faz sentido agora, começando energeticamente o ano 2025. E a pergunta é: o que tem além da minha realização? Como assim, Antonella? Pois é, como assim? Se de repente, todas essas realizações, por qualquer motivo, eu não pudesse levar adiante, o que sobra da Antonella? O que sobra de mim? Essa é a potência. A potência é o que te sustenta quando todas as tuas realizações, para qualquer motivo, que dependa ou não dependa de você, para qualquer motivo, de repente se apagam. O que sobra de você é a tua potência. É a potência de criar algo impossível. Porque todo o possível para mim hoje está nas minhas realizações. Esse é o meu possível, é fantástico. Mas lá atrás era o que era impossível, se realizou. E eu vivo esse possível. Mas ao mesmo tempo, eu preciso cultivar uma outra expressão energética que nós chamamos de potência. E a potência é o que sobra de mim quando eu, de repente, não sou só a minha realização. Porque senão eu me torno refém dessa realização. E se alguma coisa não dá certo, eu morro junto com a realização não realizada. Então sempre caminhe com essas duas energias, expressões energéticas. De um lado a tua força e do lado a tua potência. Quem é você sem a tua realização? Quem é Antonella sem a própria realização? O que sobra de mim? Cinzas? Lágrimas? Decepção? Depressão? O que sobra de mim? Porque na realização nós temos a força de fazer acontecer. Nós já vimos o caminho, desbravamos o caminho, vamos realizando. Mas na potência tem a fé de saber criar algo que não existe.
essa potência nós vamos começar a alimentá-la a partir da lunação ariana, já a partir desse sol que ingressa a 00 de Áries, uma potência que nós começamos a alimentar, o que tem além dessa realização. Ah, mas agora que ele está desfrutando, você já pensa alguma coisa? Sim, porque são duas energias que trabalham bem juntos. Porque senão essa realização se torna o teu Deus, se torna a tua idolatria, se torna algo que eu não consigo viver sem. Se torna onde eu me reconheço, eu sou isso, eu não sou isso. Olha, escreva isso na tua agenda, use como lema nesse ano 2025. Você não é só a tua realização. Vocês me conhecem, eu explodo de alegria quando consigo e quero e realizo algo que tanto desejo, mas eu não só isso, é pouco. Eu sou potência também. Eu sou tempos que ainda não existem. Eu sou sonhos que ainda nem sei qual eles são. Então, iniciar o ano 2025 e colocar ao lado da minha realização a minha potência. Quem eu sou além da minha realização. Não saberia dizer hoje para vocês, mas esse vai ser o meu trabalho daqui para frente. Porque o trabalho que foi desde o ano social 2025 até agora foi agilizar as minhas realizações. Mas agora que as minhas realizações estão aí, com certeza são essas, eu não vou inventar outras, pelo menos pela minha consciência. Agora eu preciso achar um tempo, abrir uma janela para eu cultivar a minha potência. Então, a potência se nutre pela escuta, pela meditação e pelos tempos gratuitos. Isso é muito importante. Daqui para frente, a sugestão que eu te dou é de você multiplicar tempos gratuitos para você. Quais são esses tempos gratuitos? São os tempos onde você não produz. Não produz. Se fala de tempos à toa, sabe? Se fala de tempos ociosos. Se fala de tempos onde o que você está fazendo não aumenta a tua produção profissional, não aumenta as tuas economias, mas aumentam a tua potência. Por isso que fico muito feliz que dentro da minha agenda eu tinha conseguido, né, fazer esses encontros gratuitos. A gente se encontra para se encontrar. Se encontra para falar de temáticas tão fortes e tão cotidianas para nós, mas sem nenhuma intenção. Não são aqueles encontros que a gente faz gratuitos, porque no final tem o convite para um curso ou o convite para alguma coisa. Não, é pelo prazer de estar juntas. São os encontros que você vai começar a criar um tempo com as tuas amigas, com os teus filhos, só para passear, com você mesma, só para curtir. Hoje eu vou dormir mais um pouco. Hoje vou, no lugar de fazer academia, levantar pesos, eu vou passear no parque. Hoje eu vou sentar e olhar o céu. Esses são exercícios ao lado da meditação e ao lado da escuta. São exercícios que nos permitem de começar a alimentar essa potência. Quanto dura esse tempo, né, de gratuito, de investimento na potência? Dura até o equinócio, que nós chamamos para nós de primavera, até o equinócio de Libra.
nós começamos agora energeticamente um tempo esotérico. Esse tempo esotérico se alinha com as nossas realizações e vai nos levar aonde? Vai nos levar na próxima realização de janeiro de 2026. Nós já estamos construindo o tempo de 2026, mas se constrói esse tempo de 2026 não com a força da minha realização. Eu não construo o meu 2026 com a força da minha realização. Eu construo com a fé na minha potência de criar algo diferente. Esse é o grande paradoxo que nós vivemos dentro de nós, quando nós caminhamos com a nossa força de realização e com a nossa potência de criação. É claro que na minha realização eu uso energias de criação na minha força de realização, mas são criações que já eu domino, por isso que eu chamo de realizações. Eu já sei como se faz, porque foi me realizando. Mas quando eu vou para esse outro lado, na potência, eu começo a cultivar o que nós chamamos de anseios. E eu quero que nasça um novo anseio para mim. E, ó, fogo de artifícios aqui. Eu quero que nasça um novo anseio para mim. Totalmente, obviamente, diferente do que eu estou me realizando. Eu já preparo o meu futuro. Já preparo o meu futuro. E eu sei que essa potência vai me levar a uma nova realização que eu vou começar a exercer em janeiro de 2026. Esse é o tempo. Quando nós vivemos a percepção e a visão do futuro, não é a visão do meu futuro não é essa minha realização. Essa já é meu presente. Dia de São João, né? Esse é o meu presente. De São José. Esse é o meu presente. A minha força de realização é o meu presente. Mas qual é o meu futuro? Essa é a pergunta quando se abre o ano astrológico 2025. O ano astrológico 2025, que se abre com o equinócio de Áries, é imbuído do teu futuro, não do teu presente. O teu presente já está aqui. O presente que eu estou vivendo hoje estava imbuído no equinócio de 2024. É lá que eu preparei. Comecei a sentir uma inquietação, comecei a sentir algo que queria diferente, não sabia o que era. Comecei com algumas parcerias, não deram certos, outras começaram timidamente a vir, mas ainda não vingavam. Mas eu estava lá alimentando a minha potência e me realizando nas minhas plataformas, nos meus cursos. Então, agora, nessa abertura, essa é a diferença entre o ano social 2025 e o ano energético 2025. A diferença é o tom. Lá eu realizo o meu presente, aqui eu cultivo o meu futuro. Lá eu exerço a minha força de realização, aqui eu cultivo o meu futuro. Então eu alimento a minha potência. Eu digo, Antonella, realiza e sonha. Realiza e sonha. As duas coisas contemporaneamente. Porque o que está realizando já não é mais o teu sonho. É o que você tem na mão, é que você realmente concretizou. É o sonho que se faz realidade, é que se realiza. Esse é o teu presente. Mas é o teu futuro. Você quer abrir mão do teu futuro porque esse presente é tão gostoso?
Esse é o que transforma o presente em idolatria. E sabe o que acontece? Nós começamos a ter medo que não dê certo. Nossa, é tão bom, tomara que dê certo. Não, já está na tua mão. Mas se você cultiva o sonho, então você está nesses dois lugares. Então essa é a primeira mensagem que eu quero deixar aqui para nós. Ano energético 2025, nós estamos convidados a abrir o grande portal do futuro, o futuro que vai se realizar no janeiro de 2026. Então nós estamos preparando. Então, a força da realização e a potência do sonho. Sempre cultive os dois. Então, um tempo produtivo, que é a tua realização, é o teu trabalho, é tu estar empenhada. O tempo produtivo é o tempo gratuito, o tempo grátis, sem nenhum objetivo específico. À toa, eu digo, né? Por isso que é importante, e aqui eu convido vocês, para quem ainda não entendeu, aí vocês falam, tem 24 horas para você achar qual é a palavra do teu ano 2025. Porque essa palavra do teu ano 2025, ela é a semente do futuro 2026. Por exemplo, para mim, a palavra do ano 2024, do equinócio 2024, foi desacelerar. Não sei se para quem lembra, foi uma palavra totalmente nova para mim, porque eu estava a mil, trabalhando muito, e aí parecia assim, impossível que a Antonella conseguisse desacelerar. E devo dizer que eu consegui. Hoje é meu presente. Gostei tanto do que se revelou nesse desacelerar, que permitiu, inclusive, esses presenciais que estou vivendo, a palavra, né, se revelou riquíssima no final de realizações, porque essa é a questão, né? A palavra que você escolhe é a semente da tua futura realização. Então, eu nunca ia imaginar que escolhendo a palavra desacelerar, me levasse a grandioso presente, que é esse dos presenciais que estou abrindo novamente. Gente, depois de 5 anos, vocês não entendem, eu sou canceriana, a felicidade de poder abraçar de carne e ossa a egrégora que estava presente aqui hoje em casa, no arcano. Mas qual é a palavra desse ano, 2025? Qual é a tua palavra? Aqui, restabelecer, alguém escreveu. Qual é a tua palavra de 2025? Porque nessa palavra 2025 está recolhido o enigma do teu futuro 2026. E você vai vivendo a palavra, procurando estar fiel à palavra, para você entender o segredo que está dentro dela. Sabem qual é a minha palavra de 2025? Eu gostei tanto, a Fabiana, a minha amiga, ela ria tanto quando eu falei para ela. A minha palavra, que lindo, confiança, restituição, nossa, belíssimos, palavras fortes, Depois até gostaria de saber por que vocês escolheram essas palavras muito lindas. A minha palavra de 2025, eu gostei tanto dessa palavra desacelerar, que a minha palavra 2025 é ficar à toa. Gostaram? Esse ano eu quero fazer a expansão, que lindo. Quero fazer um passo à frente bem-vinda, nessa escolha da palavra. Quero ser ainda mais, que linda autonomia, que linda. Quero fazer mais um passo à frente, isso, à toa. A minha palavra desse ano 2025 é cultivar e multiplicar tempos à toa. Entendam? Aqui fez energia belíssima.
é uma palavra desafiadora para mim. Escolham palavras desafiadoras, que são quase impossíveis de realizar na realização que vocês estão vivendo. Essa é a semente do futuro. Então, para mim, que foi sempre muito... Eu tenho o valor da produção, entende? Eu tenho o valor do trabalho, sempre trabalhei, sempre muito. Não porque tinha que trabalhar, não é? O trabalho para mim sempre foi um prazer, uma realização. Então, percebam que são palavras desafiadoras para mim, desacelerar, agora à toa, sabe? Um tempo onde eu sei que não estou ganhando dinheiro, por exemplo, ou um tempo onde eu não estou produzindo, são tempos desafiadores para mim. Mas foi tão bom me desafiar nesse processo de não cultivar só a produção, me devolveu tanta saúde, tantas surpresas, modificou tanto o meu relacionamento, inclusive com mim mesma, que eu quis fazer um passo à frente, sabe? Então não é mais desacelerar, mas é ficar à toa. Não sei o que vai dar. Vou contar para vocês de live em live. Não sei o que vai dar. Mas multiplicar esses tempos gratuitos. Ah, mas vai fazer para quê? Vou fazer porque eu gosto, porque me dá prazer, porque me faz sentir feliz, alegre. Então eu quero. Sim, eu topo. Vamos. Essa é outra coisa que eu quero deixar para vocês. A potência sempre é recolhida em uma palavra. Olha, anote isso. A potência sempre é recolhida em uma palavra. Sabe aquela palavra que vira e mexe você encontra? Ou aquele número que vira e mexe você encontra no teu celular ou no teu relógio? Esse é o significado, onde está escondido o significante. Então, quando você escolhe uma palavra, essa palavra recolhe toda a tua potência. A realização são os teus atos, são os atos que acontecem na tua vida. E que, obviamente, dependendo das realizações que você escolheu, sempre inclui outras pessoas. Sempre inclui outras pessoas. As nossas realizações sempre são coletivas. A nossa potência sempre é individual e solitária. Individual e solitária. A potência sempre te coloca na encruzilhada da solidão. O sonho, quando realmente você investe no teu sonho, naturalmente você vive uma solidão. Porque o sonho só você o vê. Ninguém consegue vê-lo com você. Pode se aproximar, mas ninguém consegue ver. Então a potência é a tua solidão e a realização é o teu coletivo. Nós somos esses dois contemporaneamente. Nós somos coletivo e solidão. Quando nós temos só a solidão, não é mais solidão, é isolamento. E quando nós temos coletivo, não é mais coletivo, é distração. Então isso é muito importante entender. Saiba viver o teu coletivo e saiba viver a tua solidão. Saiba viver a tua realização e saiba alimentar a tua potência. Saiba viver os teus frutos de realização e aumente e aprofunde cada vez mais e saiba viver os teus anseios e os teus sonhos. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, duas na realidade. Gente, esse ano, então essas são as características gerais, né, de qualquer ano astrológico que entra. Mas esse ano, 2025, é um ano plutoniano. E é um ano onde todos nós somos chamados a reciclar os nossos afetos
é reciclar os nossos padrões de pensamento. Olha, vocês vão me dizer, nós podemos fazer isso de boa vontade ou nós vamos ter que fazer de qualquer jeito? Vai lá, Antonella, com as suas profecias. Gente, eu estou me tornando uma visionária, então se acostumem, porque eu vou dizer, vou falar o que eu vejo. O que vejo nesses movimentos dos astros. Aí depois vocês vão me dizer, juntos vamos nos dizer, né? Se realmente eu vi ou não. Mas o que eu vejo na minha sabedoria dos estudos astrológicos, cabalísticos e numerológicos, o que eu vejo e também no processo do tarô, eu vejo um ano plutoniano, falei isso já lá atrás. Eu vejo um ano plutoniano, é um ano de grande reciclo do nosso ego, sobretudo nos organizar os nossos afetos, sobretudo os afetos mais íntimos, e reorganizar o nosso padrão de pensamento. Porque se nós não vamos fazer, não vamos nos disponibilizar amorosamente, de maneira adulta, consciente, se nós não vamos fazer esses reciclos, nós vamos conhecer esse ano o significado de uma violência interior. Essa Vênus retrógrada e esse Marte retrógrado em Áries, que são os testemunhos do início desse ano 2025, eles estão retrogradando em um signo muito forte. Vamos falar desse Áries na lunação, quando vamos abrir a lunação, outra eclipse, a eclipse solar, dia 29. Vamos falar desse signo, mas hoje quero dizer que esse signo, ele tem em si a violência de querer viver, custe o que custar. É muito forte isso, né? Então, a retrogradação de uma Vênus e de um Mercúrio, que é Vênus é o nosso campo afetivo, nosso campo magnético, e Mercúrio o nosso campo de conexões do nosso raciocínio, entendimento do mundo. Se nós não estamos disponíveis, o que significa reciclar? Significa nos colocar em questão. Nos colocar em questão. Colocar os nossos afetos, a maneira como nós estamos nos relacionando, os nossos amores. Será que esse amor realmente me representa? Será que essa maneira... Sim, vamos deixar gravada. Será que essa maneira de me expressar a minha afetividade realmente me representa? Esse é o reciclo. O reciclo não é dizer se é certo ou errado, mas a pergunta é se me representa. Se realmente é você. Ou você está representando um papel. Ou você está representando um valor moral no qual está tentando se encaixar de todo qualquer jeito. E realmente os teus afetos, teus relacionamentos são realmente guiados pela tua iniciativa ou são empurrados pela tua passividade? Realmente os teus afetos, os meus afetos, Antonella, eles são realmente guiados por uma intensidade honesta? Eu sou leal a mim mesma ou eu estou tentando ser leal a uma intensidade que nem é minha? O que condiciona os meus relacionamentos? É uma guiança da minha iniciativa, da minha liberdade, ou é um medo? Então é uma opressão da minha liberdade? Esse é reciclo. Reciclo não é entender se está certo ou errado. O reciclo é você se colocar no centro e dizer, me representa? Essa é uma pergunta que precisa ser honesta.
outra pergunta, indagação, é outro reciclo. O que significa reciclar os padrões mentais? Significa que todos nós, quando começamos a pensar sempre na mesma maneira, nós nos viciamos em padrões. E não conseguimos nem pensar que poderíamos pensar em maneira diferente. Então a pergunta é, se eu deixasse de pensar como eu me estou pensando, em que maneira poderia pensar? Coloque o teu pensamento em questão. Hoje estamos sempre tão certos de tudo. Estamos tão certos que deveria ser desse jeito, que deveria ser daquilo, que isso não presta. Nós somos tão assim, como posso dizer, repetitivos nas nossas ideias, que chegamos a ser totalmente exauridos no nosso possibilidades de ter outro tipo de pensamento. A nossa mente está adormecendo nos padrões. Um outro sábado que eu quero fazer, já se preparem para quem quiser, né, entrar nesse tempo à toa de estar juntas, é exatamente nessa solidão que todos esses instrumentos tecnológicos vão nos julgando, sabe? Faço eu por você. É uma solidão que nos isola, onde nós não precisamos mais pensar, não precisamos mais quebrar a cabeça para resolver. Vai lá e pergunta para a inteligência artificial, vai lá e pergunta, deixa os outros fazer por você. Nós estamos terceirizando a nossa mente. Esse é o pensamento padrão. E esse Mercúrio retrógrado, é realmente aí em italiano si fala giullare, é o malandrinho da festa, sabe? E quem vai no contrafluxo desse pensamento que se acha tão sério, que tem que sempre julgar todo mundo. Se você deixasse de ter as opiniões que você tem hoje, o que você pensaria em maneira diferente? Esse é o reciclo desse 2025. E sabe por quê? Sabe por que te digo, olha, ou vamos fazer de bom grado, então como se fosse um grande jogo, onde a gente quebra e reconstrói de uma maneira diferente. Esse é um trabalho esotérico. Não precisamos vomitar as nossas dúvidas nos outros. Esse é um trabalho que a gente faz dentro de nós mesmos. São as nossas indagações, na nossa solidão, na nosso estar com nós mesmos de maneira honesta. Mas sabe por quê? Ou a gente faz de bom grado, ou a gente vai ter que fazer, porque esse Plutão vai ser chamado em jogo o ano inteiro, porque esses graus, primeiros graus de Áries, que são os últimos de Peixes e os primeiros de Áries, todas as retrogradações, a maioria vai acontecer nesses graus. E o ano se abre assim, se abre com vai ter sempre essa junção nesses graus. Então vai ser sempre esse grande conflito entre a nebulosa Netuno e a força de repente individual quase loucura de um Áries, da força ariana. Mas esses primeiros graus de Áries, eles fazem um sextil aqui perfeito com o grau de Plutão. Então sempre esse ano, esse Plutão, nisso uma retrogradação, tem uma entrada de planeta em Áries, tem o jogo desse Netuno que entra em Áries e volta, tem o Saturno que se aproxima, sempre Plutão vai estar lá. Com a força de um sextil, não de uma quadratura, de um sextil, significa que nós vamos sentir sempre essa influência plutoniana. Olha, nessas últimas semanas atendi muita gente e a maioria me fala desse esgotamento energético. É óbvio, Plutão traz para nós esse esgotamento.
é muito forte. É uma energia noturna, mais que noturna, tenebrosa. A energia plutoniana é insondável, não dá para falar. Então, se nós não temos a disponibilidade de deixar que esse esgotamento nos pare um pouco, nos desacelere, aí teremos o tempo de dizer, cara, de repente, olha só, tenho essa intuição sobre esse tipo, absoluto esgotamento. É óbvio. Vamos, aqui precisaria dar um pouco de noções de astrologia, não temos tempo, mas entenda, o tempo netuniano e o tempo plutoniano, que são esses dois que estão aí, depois vai chegar também o Urano, quando vai começar nos primeiros graus de Gêmeos. Nós vamos ter esses três, Plutão, Netuno e Urano, conversando com os nossos pequenos, o nosso pequeno ego, o nosso pequeno sistema solar. Então, o peso desse tempo, que é além de qualquer tempo que possamos imaginar, é grande, é forte, é intenso. Por isso que já desde o início eu estou dizendo, é um tempo adulto, é um tempo adulto. Se vocês não sabem como lidar com o pequeno ego, com a pequena criança que nós temos aqui, a sensação de esgotamento vai ser constante esse ano. Lembra de Plutão? Nós fizemos várias lives sobre isso. Plutão é aquele vento que é assustador, sabe? E tudo parado, de repente chega um vento que não sabe nem de que direção está vindo, e levanta os tapetes e tudo que você tinha escondido lá, que nem você imaginava, de repente sobe, aparece como fantasmas, como monstros. Esse é Plutão. É em Aquário. Não tem água. Não tem água. Nessa alunação, nesse mapa aqui, onde a gente abre o mapa do 00 em Áries, olha todo o mapa, porque na astrologia nós falamos que então é a energia do ano inteiro. É arquétipo, o arquétipo da energia do ano inteiro. Nesse mapa não tem água. Tem única água que não consegue lidar é esse Marte, coitado, em Peixes, que é o nosso guerreiro, está aí amedrontado, porque o inimigo é enorme. A luta é ímpar. Aciona a caverna das Parcas. É muito forte, entende? E nós precisamos nos juntar para achar dentro de nós a força, as fiandeiras, a força da nossa energia selvagem. Uma energia pronta. O que é energia selvagem? Pronta a derrubar todos os padrões que nos adormecem, que alimentam os nossos medos. Nós precisamos despertar os nossos sonhos, os nossos tempos impossíveis. Aprender a estar em pé, erguidas, na nossa autoridade de senhoras, senhores. Plutão em Aquário, nesse sextil, com esse tímido Áries, nos deixa totalmente arrasados, sabe? E o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Por isso que eu te digo, se você se reconhece só nas tuas realizações, qualquer vento que pode eventualmente derrubar algumas das tuas realizações, você vai junto. E depois, para você se catar de volta, aí vai demorar. Quem sou eu? Além das minhas realizações, além das minhas acertar. Quem é você? Além do teu acertar as tuas jornadas.
O que sobra de você quando você deixa de acertar? É isso que eu quero deixar com vocês. Esse ano 2025, quero falar mais, né? Vamos abrir a alunação desse ano 2025. Vamos ter sábado, né? O nosso encontro pela plataforma Zoom, para quem quiser, gratuito. Mas é isso que eu quero deixar com vocês nessa live. A minha realização, a minha potência. Porque aí eu estou sempre pronta a fazer com a minha palavra respiração, belíssima, belíssima. É uma palavra muito coerente com esse ano 2025. Nós estamos disponíveis, desbravar, lindo. Nós estamos disponíveis a nos reciclar. Vocês podem me perguntar, Antonella, qual é a palavra que sustenta esses três? Netuno, Plutão e Urano. A palavra que sustenta, com a qual nós conseguimos sustentar o peso desses três, é lealdade comigo mesma. Busque ser leal com você. Busque ser honesta com você. Eu já tinha escolhido, sabe, a palavra à toa, mas eu acho que já em 2026 vou escolher essa outra que estou amando cada vez mais. Lealdade. É mais que fidelidade, sabia? Saber ser leal com você. Honesta. Essa é uma palavra que sustenta esses tempos que pesam. Então, queridos amigas e amigas, eu digo a vocês, cuidem de vocês e cuidem da saúde de vocês, porque o esgotamento esse ano vai ser uma grande companhia nossa. Ok? Amores, estou fechando esse dia único na minha história de vida, da conjunção Sol-Netuno em Peixes, 29 graus, em chave de ouro. Estou fechando com vocês e eu adoro estar com vocês, adoro as nossas lives. Live gravada, vai estar no YouTube também. Para quem quiser, temos mais um encontro essa semana belíssima. Sábado, 9h30, das 9h30 a meio-dia e meio, na plataforma Zoom. Quem está interessada, direct que eu mando o link. Beijo grande, amo vocês e até a próxima. Bom ano. Tchau, tchau.